aula passada. Eu vou perguntar para o professor Sidney aqui se foi ele que mandou a... Vou mandar o link aqui. Olá, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Espera que está bem baixinho aqui para mim. O meu áudio estava no 10, tá? Agora Não foste tu que mandaste esse red.ai meeting ali? Não, talvez eu vou entrar aqui, porque eu acho que deve estar no automático. Eu acho que quando ele entra, eu entro, ele vai entrar, porque ele foi para minha agenda também. Ah, tá. Tá, então eu boto ali, ó, eu boto instalar. Pode botar instalar, que você pode conversar, pode fazer anotação nele. Tá. Ele é compartilhado. Tá? Ah, não, instalar no meu computador não. Não, você pode instalar, ele não vai te pesar nada. Ele não é vírus, nada disso. Ele vai sempre te falar, você quer que grava, você quer que faça as anotações, você quer que transcreve? Sim. Todas as reuniões que você fizer. Mas ele não é nenhum tipo... Tá. Eu uso ele porque ele é o mais assim, fora do... Não me atrapalha, eu falo. Sim. Deixa eu ver se ele está ligado aqui, só um minuto. Não... Pode falar, Adriano. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu havia comentado que eu fiz testes logo após que houve o episódio da primeira semana de aula síncrona, e para mim ficou tranquilo a questão da gravação. Até eu passei um e-mail para vocês 4 dias atrás comentando, e não sei se vocês chegaram a fazer outro teste antes ou estão fazendo agora. A Ana comentou que agora tentou, né? Não, continua, não pode gravar. Tá, então assim, eu imaginei que com o meu e-mail vocês pudessem também ter feito algum teste, mas acabaram não fazendo. Então, qual é a solução agora, tá? Um plano B para a gente poder ter pelo menos o áudio, porque a transcrição, às vezes é difícil o aluno acompanhar, muito extensa, né? Por mais que seja uma gravação de 10 minutos ou 30 minutos. Então, a solução que eu indico é a gente fazer a gravação em áudio, podendo ser utilizado até mesmo um celular. Recomendo colocar no modo avião para não entrar chamada ou mensagem que interfira na captação, e esse áudio depois disponibilizado, porque acredito que o mais importante seja o áudio, já que, não sei se vocês vão projetar lâminas, mas as lâminas também podem ser fornecidas depois, né? É uma alternativa
provisória, nós vamos resolver, eu vou abrir um chamado, porque eu achei que tivesse sido resolvido, mas eu vou abrir um chamado indicando que existe esse problema, tá? Para a gente ter o Meet funcionando perfeitamente, porque a gente precisa disso no EAD. Mas eu sugiro que vocês façam isso, além, é claro, do Sidney ter colocado essa inteligência artificial para fazer a transcrição também vai ajudar. Mas o áudio vai ser bem importante vocês terem, tá? Certo. Só que eu não sei. Só que daí quem for fazer a gravação, a gente vai ter que entrar no celular e aí fica com a mão ali, né? Não, na realidade, tu deixa o áudio do gravador de voz gravando normalmente, como se estivesse gravando uma entrevista. Só que se eu saio do computador, eu não escuto, o som sai muito baixo do meu computador. Eu só consigo escutar vocês porque eu estou de fone. Tá, mas a ideia não é tu sair do computador, é tu, se possível, pegar o teu celular, botar do lado dele, mas aí tu teria que tirar os fones de ouvido. Tu consegue botar com o áudio saindo pelo computador? Não, só se eu tirar o fone, o áudio que sai do computador, meu computador é muito baixo. Tá, aí não capta. Vamos ver se eu não cheguei a ver a lista de presentes na chamada. Será que nós temos alguma das tutoras? Vocês combinaram previamente com elas? A Andressa tem aula hoje pela manhã. Sim. Ela avisou no grupo ali. Aí teriam a Glenda e nós precisaríamos ter o suporte da Josiane. Tá, e vocês chegaram diante da resposta da Andressa? Eu chamei no grupo ali, mas eu não obtive resposta. Tá, mas tu chamou agora ou antes? Agora, porque na verdade a gente achou... Eu criei aquele link lá do Teams, né? Mas como eu expliquei, não é meu pessoal aquele Teams. E aí fica gravado na nuvem e aí eu posso ficar. Não tem problema. Não, a minha pergunta era mesmo se vocês, diante da posição da Andressa, se por acaso acionaram a Glenda ou a Josiane, porque eu acho que elas precisam também se organizar, mas é engraçado a Glenda não ter passado um retorno, de repente ela está aparecendo em seguida, vamos aguardar e eu vou fazer contato com ela também. Mas assim, Sidney, da tua parte, tu consegue ficar com o celular, com um gravador de voz e colocar a chamada sem usar fone de ouvido para captar? O meu áudio é mega baixo, entendeu? É bem complicado mesmo. Não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui em casa, primeira conta. Eu só escuto que eu estou com fone de ouvido, entendeu? Mas ele é mega baixo. É que eu não estou em casa. Em casa eu colocaria na caixa de som, aí não teria problema. Isso, vou fazer de modo caseiro, pessoal. Eu não tenho caixa de som acoplada, eu tenho só a caixa de som do laptop aqui, tá? Mas eu vou deixar gravando para gente. O meu medo é porque o meu Samsung é muito velhinho, a minha memória é quase zero, mas eu acredito que não vai dar problema, tá? Vamos tentar. Se mais algum aluno, eu tive a impressão de ver o Cassiano na live, o Cassiano está aí, só me confirma que foi meu aluno? Sim, estou aqui. Bom dia. Bênção, porque claro que os demais alunos muito queridos, a Larissa Vargas, não sei se está aí também, tem muitos queridos alunos, mas eu vi o Cassiano entrar logo no começo. Se possível, Cassiano, tu conseguiria fazer isso, de também gravar em áudio para nós? Posso gravar, sim. Tá, daí não sei se é impeditivo pelo fato de tu estar em algum lugar que não possa ficar sem fones, enfim. Não, eu consigo. Consegue? Tá. Então é a nossa segurança. Tá? Eu vou gravar, o Cassiano grava também, o Sidney faz a aplicação daquela IA, eu vou fazer contato com a Glenda imediatamente também. Tá transcrevendo, né? E vou abrir um chamado para a gente resolver o problema do Meet para a próxima aula. A duração da aula de hoje, de que horas a que horas? Todo de 1 hora, eu acho. Uma hora no máximo. Por aí. Tá, gente, então, assim, eu coloquei aquela minha conta provisória da Unipampa, Adriana, e ela está gravando o vídeo também, viu? Mas vou deixar gravado aí para a gente ter plano B. Então, tu está me dizendo que o Meet voltou a funcionar para ti? Não, a IA dele está gravando. Meet não, eu estou gravando. Tá. A minha IA eu fiz uma conta provisória da Unipampa, eu tenho 2 semanas de free.
Aí eu consigo captar o vídeo. Porque na minha conta paga, eles querem $30 para a aula 2. A aula 1 eu fiz uma conta Unipampa. E ela vence agora, na quarta-feira que vem. Ontem à noite eu testei o StreamYard e um outro que eu tenho aqui, mas para gravar, eles pediram para fazer a continha e pagar. A Taína está perguntando ali. Essa medida seria para gravar a aula. Sim, Taína, ainda estamos não conseguindo gravar direto no nossa conta institucional aqui. Tá, então eu vou abrir um chamado para a gente resolver isso e vamos fazer esse plano B, contando com a ajuda do Cassiano. Eu também vou gravar por aqui, tá? Certo, obrigada. E desejo a vocês uma boa aula e na sequência nós conversaremos. Eu só te pergunto o seguinte, mais quantos minutinhos para começar? Podemos começar, eu acho, né, Sidney? Porque eu precisaria de pelo menos 2 minutos para tentar chamar a Glenda. Não, acho que a gente pode começar. Mas agora eu só vou retomar o passado. Porque eu não consigo fazer a chamada e usar o celular também para gravar. Como é que a gente faz? Tá. Pode ir. Vocês me dão 2 minutos. Tá. Eu acho... Oi, Cid, eu acho que a gente pode ir conversando, professora Adriana, até em função dos alunos que chegaram no horário. E, assim, a gente já... Igual nós já estamos... O Cassiano vai gravar o áudio. Vamos nessa, tá? Perfeito. Tá bom. Boa aula para vocês, tá? Obrigada. Nada. Bom dia, então, olá, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Pessoal, bom dia, né? Bem-vindo ao nosso sábado, como minha diretora aqui da escola fala, o sábado mais feliz da sua vida. Né? Esse calor que está fazendo, porque aqui em Belo Horizonte está fazendo quase 10 graus. Sério? Que é uma raridade, porque agora a gente tem de manhã. Sério. Se fez 9 na noite, agora nós estamos com 13 graus aqui. Mas está bem frio mesmo. A sensação térmica é bem baixa, né? Semana passada, no início de semana, a sensação térmica foi de negativo aqui, né? Por causa do vento. Tem muito vento. Nossa! Mas está muito frio mesmo, do lado de fora. E a escola onde eu estou tem um vão e um átrio, então vira um canal de vento assim e sobe. É congelante, assim, mas aqui eu estou na sala da supervisão, que é a minha sala, então aqui para ficar de boa. Aqui vai mas ó a touca, né, que eu falo. Aí eu tô animadíssimo, né? Porque em julho eu tô a trabalho em Gramado, então imagina, ficar 10 dias em Gramado agora, né? Então tô animado. Eu gosto, gente, eu gosto. Não posso falar nada que eu gosto. Mas bora lá. Pessoal, a gente nessa aula de hoje, eu e a professora Ana conversamos, e aí o que acontece? A gente precisa saber, porque assim, a gente tem que agora já partir para a construção mesmo pesada desse anteprojeto, e a gente já deu a professora Ana, nas 2 primeiras aulas, ela deu todas as diretrizes de como fazer isso. Na aula 1, a gente fez um mapa mental, né, para a gente organizar a cabeça, saber o que pode usar ou não, né? Na aula 2, nós fizemos a tabela de artigos, e é isso que eu queria retomar, porque essa está sendo gravada, Ana. Eu acho legal da gente retomar de como faz até a nuvem, né, para ficar na gravação. E na aula... E hoje eu vou ensinar... Eu até conversei com a professora Ana, a gente vai usar uma inteligência artificial para conversar com os artigos e tirar dados desse artigo sem ser plágio, né? Então, isso é muito, muito bom para nós que estamos fazendo a pesquisa, e aí a gente acaba tendo outras saídas aí, sem ter essa situação de não, e agora, estou fazendo plágio? Não, né? Então, vai fazer isso, tá? É isso que eu compartilho a minha tela, pessoal, eu acho melhor... Sidney, eu acho que tu não está me escutando. Não, eu estou te escutando. Tá, porque eu já ia entrar na nuvem já, mas pode. Não, tranquilo. Tu quer mostrar da nuvem de novo? Pode mostrar. Sim. Então só vou abrir aqui uma tela aqui. Eu só preciso que vocês me falem se vocês estão enxergando uma coisa do Google. É isso? Sim.
Uhum. Então tá bom. Então ótimo. Bom, ó, gente, fui lá no periódico CAPES, tá? Ah, peraí, Ana, vou fazer melhor. Só um minutinho, peraí. Vou fazer melhor ainda. Vou parar a apresentação. Eu vou mostrar. Vai ficar fundo infinito aqui, gente, mas eu preciso que vocês enxerguem como eu fiz, tá? Então, desculpa, mas vocês vão enxergar como eu fiz. Porque eu vou mostrar, eu fiz uma planilha, uma tabela de artigos para os alunos verem. Então, vamos lá. Pronto. Vocês estão enxergando aí minha pasta, né? Que agora eu não estou vendo mais ninguém, tá, gente? Então, tá bom. Então, vamos lá. O que eu fiz? Ó, eu vou... Cadê? Área de trabalho. Foi no doutorado. Ó, vou mostrar para vocês que eu fiz uma tabela. Aí, ó, fiz uma tabela, ó, tá vendo? Com os títulos, né? Vocês estão vendo aí, ó, título, ó, autores, instituição, ano de publicação, palavra-chave. Faltou uma coluna que não está aqui, que está na outra, que é a revista. Qual revista que foi publicada isso, tá? E nesse instante, aí, isso eu fui lá na aula passada, a gente foi no periódico CAPES, captou esses artigos e colocamos na tabela. E aí, dessa tabela, eu falei para o pessoal, vamos usar os resumos. Então, aqui, eu peguei 18 artigos, para vocês verem o tamanho da nuvem. Ó, copiei, copiei, só copiar, isso. E agora, eu vou abrir uma... Como chama? Eu vou abrir aqui, ó, Word Art. Deixa eu diminuir isso aqui, que isso aqui eu tô vendo. Como vocês estão vendo minha tela inteira, aí, só para não atrapalhar. Então, eu fiz aquela planilha, aquela tabela, né? Buscando lá do periódico CAPES, fazendo todos os boleadores, colocando o E ou, e lembrando, todo esse caminho, esse percurso, ele tem que ser relatado na metodologia. Então, quantos artigos, qual filtro que você colocou, aí chegou a tantos artigos, qual filtro você colocou, aí chegou a tantos artigos. Para você ver, aquela planilha que vocês viram de 18 artigos, eu coloquei 2 palavras-chave e o ano, 2015 a 2025. Deu, em média, 417. Acho que foi esse o número. 413, uma coisa assim. E aí eu comecei a fazer os filtros, porque eu queria produção nacional, feito em pares, né? A avaliação é feita em pares, acesso aberto. E aí eu coloquei mais uma palavrinha no filtro, que era família. E caiu para 53, uma coisa assim. Depois eu coloquei mais uma palavrinha que eu precisava de a situação de família com filhos. Esses filhos do ensino médio. E aí veio para 18 publicações. Então, por isso que são 18 que a gente vai usar, tá? E tudo esse caminho, esse percurso está relatado na metodologia. Então, eu venho aqui em criar, ó, no Word Art, tá? Lembrando que a conta paga não grava, você não salva a sua nuvem, mas a conta paga, a conta não precisa ser paga, é fazer uma conta gratuita, você salva a sua nuvem, tá? Então, não tenha medo de fazer a nuvem, não, porque isso é normal, tá? Então, eu abri aqui a wordart.com, entrei em criar, né? Então, aqui não tem conta, mas se vocês quiserem fazer a conta, é muito fácil. É só colocar um e-mail e ele não fica enchendo sua caixa de e-mail, tá, gente? Primeira coisa que eu faço é apagar essas 3 palavras que vem aqui, para não interferir. E agora vou aqui no importar. Eu dei o Ctrl+C lá naquela planilha, lá na tabela do Excel. E aqui eu vou dar o Ctrl+V. Veio aqui os 18 resumos, ó. Os 18.
e eu só vou tirar o que não me importa, aqui, ó, remover os números que eu quero, tá? Vou deixar as palavras comuns, ó, o primeirinho aqui, ó, tem que deixar, e agora eu mando importar. Na hora que importa, ele já vai fazer uma tabela de tudo que está aí. E existem algumas palavras que não são interessantes para nós. Por exemplo, ó, se eu mandar fazer a nuvem sem limpar, olha o que acontece. A palavra de, das, do, tá vendo? Isso não importa para mim, na minha pesquisa. Então, eu tenho que deletar essas palavras, tá? Então, eu vou tirar essas palavras que, né, que são os ruídos que estão aqui. Então, posso ir tirando. Vou tirar aqui, ó. Entre, que mais? O C, por... Opa. O pela, o nas. E agora eu vou mandar visualizar novamente. Já mudou, tá? Então, se tiver mais palavras aqui que eu queira tirar, ó, tem uma coisa em branco aqui que eu tenho que tirar, ó. Ele não quer sair dessa vez. Foi, ser, aqui, ó, as. Isso aqui você pode tudo tirar. E essas palavras-chave, né, professor Sidney, elas podem dar insights de quais conceitos eu posso estruturar no meu referencial teórico. Isso. Ana, você falou uma coisa bem legal. Eu fiz a nuvem dos resumos, mas a professora Ana deu uma ideia muito legal. Pode fazer a nuvem das palavras-chave desses artigos também, que aí vai ter mais situação um pouco diferente. E você pode fazer as duas e comparar as duas ainda, tá? Bom, agora eu vou só... O shape que eu gosto, que é o desenho, eu gosto de nuvem, mas vocês podem pôr qualquer desenho. E eu só vou trocar a cor aqui, para vocês terem um pouquinho mais dessa diferença, né? Porque está muito parecido uma coisa com a outra, tá? Vamos pôr um verde aqui, ó. Aplicar. E se vocês quiserem pôr mais cores, vocês podem só chegar e colocar mais cores, entendeu? Então, não tem medo de... Quero fazer super colorida? Faça. Mas cuidado aí também com a estética da coisa, né? Bom, gente, eu peguei os resumos e vi que a palavra ensino, digital, tecnologia, educação, escola, né? E família tem que estar no meu referencial teórico, porque está dentro do tema que eu estou pesquisando. E aí, o que acontece? Essa situação... Olha, tem uma palavrinha aqui, ó, que está grande, pandemia. Eu preciso citar sobre, nesse caso aqui, nesse exemplo. Mas eu não preciso trazer um capítulo inteiro sobre a pandemia, porque já foi falado demais. Nesse caso, eu vou pegar um parágrafo e falar um pouco desse cenário da pandemia para mostrar a introdução das tecnologias digitais no ensino da escola. Então, a gente não sai do zero, a gente já sai de algum lugar. Isso é muito interessante para a gente não sair daquele... E agora, o que eu faço? Pesquisou, tem um problema, eu vou pesquisar sobre isso. É isso que eu tenho que fazer, pesquisar. Vai nos artigos. Achou? Faz a tabela. Da tabela, faz essa nuvem. Lembrando que essa nuvem vai estar na sua metodologia. Professora, se a senhora quiser falar alguma coisa... Pode falar, por favor. Não, eu acho que isso é um caminho para vocês organizarem, né, esse processo inicial de busca de artigos, busca de textos, de tentar entender o que está sendo dito. Claro que a gente também pode, né? Eu posso fazer do método tradicional, eu ler primeiro todos os artigos e daí pontuando. Sim, claro, e óbvio que você vai ter que ler esses artigos também. Mas eu acho que essa ferramenta... ela coloca, assim, quase que uma lupa entre aqueles principais assuntos que já foram tratados daquele tema, o que a academia, né, o que a ciência está produzindo neste momento a respeito deste assunto, ou nesse período aí, nesse recorte de 5 anos que eu vou pegar para fazer essa comparação, e é um caminho super importante para vocês realmente
principalmente aqueles que estão assim, o que eu vou ler primeiro? O que eu preciso ler? O que eu tenho que buscar? Eu acho que essa ferramenta é bem importante. Certo. Aí, os slides, gente, tem esse... Eu estou meio que falando aqui, mas está nos slides isso, viu? Aí, professora Ana, agora já... Posso compartilhar? Se você quiser colocar? Sim, deixa eu compartilhar. Pode. Eu lembro que tem uma pergunta, acho que no comecinho dos slides tinha uma pergunta para instigar os alunos a falarem alguma coisa, se tem alguma dificuldade, uma coisa assim. Peraí, deixa eu... Aí foi. Aí. Agora abriu. Isso. Aí tá. Pronto. Aí, gente, vocês tiveram dificuldade de pesquisar no periódico CAPES? Buscaram lá no periódico de organizar essa nuvem? Tiveram alguma dificuldade? A gente está aqui à disposição para tirar todas essas dúvidas, viu? Não? Ou ainda estão... Senão a gente segue. Tá bom, ou ainda levantou estão... a mão aí, eu acho. Deixa eu ver aqui, quem foi? Estou fazendo. Camila. Não. Camila, pode falar. Pode falar. Bom dia. Eu tive dificuldade na hora de aplicar os filtros. Eu não sei se foi né? E aí eu coloquei as palavras-chave, aí depois eu fui tentando refinar, e aí meio que a minha pesquisa, né? Veio bastante artigo, e depois eu tentei refinar, e aí vieram menos. Só que aí o assunto ele ficou meio que desconexo, sabe? Aí eu tentei refazer a busca, né? Tentei reaplicar de novo. E aí fiquei indo e vindo. Não consegui aplicar os filtros na hora de fazer a pesquisa. Professora Ana, acho que vamos repassar só o negócio do periódico CAPES, que eu acho que vai ser válido. Acho que até tira a dúvida da Camila também. Uhum. Eu só vou abrir vou descompartilhar aqui. Aí Tá bom. Aí, pessoal, agora eu vou fazer em janela aqui, porque como vai ficar só lá... Cadê a janela, gente? Opa, guia do Chrome. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Uma guia do Chrome. Sim. Uhum. Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu entendo. Aí, Camila, eu vou fazer um caminho aqui, e aí, como você teve essa dificuldade, você, por favor, vai interagindo aí, tá? Então, eu entendo periódico CAPES, tá? E aqui, opa, vou dar um aceitar aqui para não atrapalhar a nossa vida. E aqui eu vou colocar... O que você quer? Vamos pegar aqui... Fala para mim, Camila, o seu tema. Vamos trabalhar em cima do seu tema, pode ser? Pode. O uso, então, o uso da fotografia no Instagram em escolas públicas. O uso da fotografia do Instagram em escolas públicas. Isso. Então tá. Então primeiro vamos colocar escolas públicas, né? Porque é o maior aí, né? Escolas públicas. Espera aí, desculpa que a gente vai fazer uma pesquisa avançada aqui, tá? Então, só um minutinho, vamos pegar uma... não vai deixar fazer a pesquisa avançada de cara já. Buscar assunto, agora sim, pesquisa avançada. Então, aqui, Camila, eu vou colocar, em qualquer campo, né? Então, vou deixar em qualquer campo, que ele vai pegar tudo isso aqui, né? Inclusive dentro do texto, escolas públicas. E aí, agora eu vou adicionar outro campo. Eu vou colocar fotografia, certo? Em qualquer campo. Deixei o boleador E aqui, Então, tem que ter obrigatoriamente escolas públicas e fotografia. Tem que ter, tá? Se eu colocar ou, é uma coisa ou outra. E se eu colocar não, nesse aqui vai estar escolas públicas e não fotografia. Então, deixei o E para somar. Então, mando buscar. Aí, nesse caso, Camila, me apareceu 17 resultados, tá? Então, 15 estão em aberto.
Aí o que acontece? Só que você fez qual? Você fez o filtro de anos também? Não, acabei não fazendo. Tá. Eu vou colocar os últimos 10 anos aqui só para a gente enxergar. Vou colocar produção nacional e também acesso aberto, porque eu preciso, né, ter esses artigos para trabalhar comigo, tá bom? E vou dar um novo filtro. Vamos ver o que vai fazer. Aí, aqui, ó, caiu para 8. E aí surge uma coisa que a gente tem que entender. Vocês separaram que eu utilizei no plural? Escolas públicas. Eu posso colocar, adicionar um outro aqui, ó, e colocar escola pública no singular, tá? E vamos ver como que vai, o que que vai acontecer. Deu 3 resultados, só que aqui eu tenho que colocar ou, né? Porque ou é uma ou é outra. Vamos ver o que vai virar. Apesar que eu já posso ver os 15, esses 3 que estão dentro dos 15, aí eu já descarto. Olha aqui, como eu já coloquei o ou, olha para quanto subiu já. Entendeu? Pode ver, ó, que talvez, ó, eu tenha que usar rede pública, né? Rede pública de educação, educação pública. Então, eu vou ter que fazer essas variedades aqui para eu enxergar. Então, vamos pôr um ou de novo aqui, ó. Ou rede pública. Vamos ver como que ele vai fazer. Ó, deu os mesmos 3.351. E agora a gente vai pôr aqui, ó, 2015 a 2026, é porque está falando de qual foi essa, mas eu vou pegar os 10 anos, tá? Produção nacional, acesso sempre aberto. E aí vamos mandar filtrar. Pronto. Caiu já, ó, quase a metade, né, da situação. E agora, o Camila, me fala uma outra palavra que está dentro do seu aí da sua pesquisa. É o uso de fotografia em escolas públicas. Tem mais alguma coisa que eu possa adicionar? É Instagram. Isso, do Instagram. Eu acho que Instagram é um filtro que vai... Grande, vai ser. Do Instagram, como obrigatoriamente a Camila tem essa pesquisa do Instagram, então aqui o boleador é E, porque tem que ter a palavra, tem que ter o constar Instagram. Aí agora não deu nenhum registro. Vamos para fotografia, fotografia. E aí eu acho que ajuda mais. Vamos pegar aqui. A palavra ela tem que estar exatamente como que eu estou buscando. Acho que não deu nada. E aí vamos tirar agora vamos tirar a escola pública, deixar rede pública. E aqui, peraí. Não, vamos tirar o rede pública, a escola pública, depois a gente põe só rede pública. Não deu também. Uma outra coisa que a gente tem que ter, eu tinha que ter falado antes para vocês, é o seguinte, vamos pôr ensino público, né? Vamos ver. Se a internet estiver picotando assim, isso aqui não funciona, tá? Só para vocês terem uma realidade sobre esse portal aqui, ok? O Instagram não vai. E aí, Camila, a questão importante é como a gente às vezes pode pensar, poxa, mas eu não tenho Instagram, não tem referencial teórico, então vou trocar de tema. Isso é um caminho, assim, que te dá uma reflexão que, na verdade, aumenta a necessidade da tua pesquisa, porque não há trabalhos que estão pensando, dentro do portal de periódicos, pelo menos a gente não está identificando aqui, não há trabalhos publicados fazendo esse cruzamento, escola, Instagram, fotografia. Eu coloquei redes sociais aqui, vamos ver o que vai acontecer. Redes sociais apareceu, ó, 12.
Então, o negócio está na palavra Instagram. Aí o que acontece? Aí ficou uma saída. A professora Ana falou tudo. Ou a gente corrige. Você pode falar do Instagram, mas você vai ter que pegar redes sociais, fazer isso, e aí na sua pesquisa puxar para o Instagram. Mas aqui fala de redes sociais, né? Porque é uma rede social Instagram. Então, nas redes sociais eu já consigo achar. Eu coloquei escola pública, né? Vamos pôr aqui ensino... Não, rede pública, né? Rede pública. Vamos ver como que vai virar. E é não ter medo, viu, Camila? A professora não falou assim, ó, se não achou, tem que corrigir o tema. A gente precisa entender, por isso que eu falo daquele mapa mental que a gente fez na aula 1, ele ajuda a gente a entender a órbita do meu tema. Se meu tema está falando de Instagram, o que é um Instagram? Ah, é uma rede social. Opa, e se eu falar de Facebook aqui? Entendeu? E se eu falar de TikTok? Será que... E se eu pegar Instagram, TikTok e Facebook juntos, né, que são as redes sociais, será que aí eu não consigo enxergar uma saída para a minha pesquisa? Então, o mapa mental te ajuda a você realmente ter uma claridade, aí, um caminho, né, mais claro para sair do zero, tá? Gente, a internet está bem devagar, porque está até agora buscando, impossível. Ah, foi. Só para falar que não tem nada, olha. Mas eu acho que aqui é por causa da internet, tá? E demorou demais. Ou coloca escola e redes sociais. Apareceram alguns ali antes, né? Vamos pôr isso. A escola pública apareceu. Vou pôr só escola. Escola e redes sociais. Aí eu acho que vem. Tira a fotografia. E tira a fotografia. Então vai ter que ter escola e rede social. Quando demora muito para buscar é por causa da internet, tá? Aí eu não sei que... Ele não leva tanto tempo de pesquisa assim, não. Aí tem que aparecer, né? A gente já viu que apareceu, né? Vamos ver quanto que apareceu aqui. 3.800 e 3.852. Só que aqui, então, agora eu vou colocar desde 2015 a 2025. Vamos colocar produção nacional, aberto, né, o acesso aberto. E aqui, nesse caso, como está muito grande, Camila, eu posso até selecionar, ó, que tipo de área que eu quero. Eu quero ciências humanas, só em ciências humanas, tá? Então, vai falar, sei lá, de educação, né? E aqui eu posso pegar algumas revistas também. Aplicados também é bom colocar. Então, vocês podem... tá. Sociais aplicados. Vamos ver qual que tem aqui. Artes multidisciplinar. Acho que eu vou pôr multidisciplinar também, né? Que talvez pega... O idioma aqui a gente pode pôr só no português. E vamos dar um filtrar aqui. Então, trabalhei novos filtros em cima lá do 3.800 e alguma coisa. Vamos ver como que ele vai fazer. Ele tem que dar número, tá? Porque a gente sabe que tem já esse quantitativo aqui. Agora, se demorar muito, ele vai dar 0 por causa da internet. Vamos ver, apareceu aqui, ó. Caiu para 45, ó. Já é um número aceitável. Aceitável. Já dá para fazer, realmente, já pegar, começar a ver os resumos, né, dos artigos. Aqui, ó, por exemplo, tem 3 pontinhos, ou seja, esse resumo continua. Então, eu tenho que pegar, abrir o artigo, ver os resumos, cabe, manda para o Excel. Aí o Excel faz a nuvem, tá? Então, eu acho que dá para sair já, deu aí um bom negócio. Camila, olha, você foi, né, que ser, entre aspas, a nossa cobaia, mas a gente já deu aqui o caminho aqui a trilhar, tá? Acho que já ajuda um pouco, né? Já sai desse ponto nebuloso, né? Aí, professor, eu vou parar aqui. Certo. Camila, ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, Camila? Não, professora, agora me ajudou bastante. Eu acho que eu estava com dificuldade em aplicar os filtros mesmo, e a própria questão com a palavra-chave, né? Aí Sim. Agora eu consegui visualizar melhor. Tá.
E aí, esses filtros, por exemplo, a gente não fez 3 fases de filtro para chegar nesse 45. Esse caminho você vai detalhar lá no comecinho da metodologia, tá? Por isso, assim, eu coloquei palavra tal, assim, saiu tantos. E você vai anotando. Eu coloquei a palavra tal, boleador tal, filtro tal, apareceu tantos, tá? Não vai direto no 45, porque senão você coloca todas as regras. Não, mostra que você teve que fazer um caminho. Tá? É até interessante para o leitor enxergar essa trajetória. Bom, feito isso, aí a Camila foi lá, pegou os 45 artigos, fez a nuvem, e dentro da leitura dos resumos, ela achou alguns artigos super interessantes. Você fala assim, opa, esse artigo fala algo, e eu quero saber mais do que fala esse artigo. Vou ter tempo para ler todos os 45 artigos na íntegra? Provavelmente não, porque a gente tem uma vida muito doida. E aí, o que eu falo para vocês? Dá para a gente conversar com o artigo de forma ética. Aí que está o diferencial do negócio, tá? Que é usando o chat GPT, né? Mas, antes de eu entrar no chat GPT e ajudar aqui vocês nisso, eu queria que a gente lesse todo mundo junto, né? Aí, em silêncio, vocês lendo, o que eu coloquei nas limitações éticas, que está aí embaixo, ó. É uma ferramenta de apoio e ela não substitui a sua leitura crítica. Ela não substitui. Ela vai ajudar a você a ter uma visão diferente daquele artigo. Mas ela não substitui. Cuidado com isso. Não deixe a IA falar por vocês. E até assim, ó, como, digamos, dentro de um escopo de 45 textos, eu posso ajudar essa ferramenta para descobrir aqueles que eu preciso investir a leitura. Então, assim, eu não vou ter tempo realmente para ler um volume muito grande, aí eu vou jogando nessa ferramenta aqui, ela vai me dando uma síntese, e aí, a partir dessa síntese, eu vou ler o texto original. O importante é que vocês não peguem o que está na síntese ali, né, e coloquem no texto de vocês, porque aí vai acusar o uso de inteligência artificial. Apenas vejam o que a ferramenta está dizendo, para que vocês não... Eu vou ler, então eu vou ler esse, sei lá, de 45... eu vou ler 8 artigos, que realmente vão ajudar no meu trabalho. Os demais eu não vou ler, porque não acusou, conforme esse filtro inicial da máquina, essa importância. Sim. Tu queres fazer uma demonstração? E aí, uma coisa... Pode falar. Sim, vou fazer. Mas uma coisa que eu falo para vocês, gente, essa tabela de artigos pode até e por metodologia, tá? Lá com uma tabela que usou para dar apoio à criação da nuvem. Ok. Agora, se eu pegar um artigo desse pesquisado e citar ele na construção do meu corpo, do referencial, da introdução, em algum lugar ele me deu suporte, somente esse artigo que me ajudou, ele vai estar nas referências bibliográficas da minha obra. Tá? Vamos deixar isso claro. Eu não preciso pegar os 18 e colocar nas referências bibliográficas, porque eu não usei os 18. Eu usei fazer uma nuvem. Ok? Tome cuidado com essa situação aí. Eu só uso a referência bibliográfica que eu uso para eu escrever o artigo. Né? Então, eu vou abrir uma página aqui, professora. Por favor. Aí eu vou compartilhar aqui, tá? Isso, vou interromper aqui o compartilhamento. Tá. Então, bora lá, deixa eu só... Aí. Então, janela nova. Tá todo mundo enxergando aí, né, minha janelinha? Sim. Bom, sim. O que eu vou fazer aqui? Eu vou até ampliar um pouquinho, deixar grandão aqui para a gente enxergar, e eu vou pôr chat PDF. Tá? É esse aqui, ó, né? Chat PDF, tá? Aqui é o seguinte, você pode fazer uma conta ou não, tá? Eu uso isso aqui, esse é uma coisa que eu utilizo muito, porque ele me ajuda a pensar, a acelerar o meu pensamento. Mas, a professora falou, use de forma crítica, né? Por favor, tá? Então, vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui na minha conta, só para vocês verem como que a gente
Ah, não, não é essa minha conta, não. Essa é minha conta sem conta. Ele é... Mas tudo bem, vai dar certo. Mesmo jeito. Tá? Tá aqui, ó, alguns artigos aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um artigo, então deixa ela pegar um artigo que eu estou trabalhando aqui. E eu vou pegar o artigo e arrastar para esse quadrado aqui, tá? Ó. Então, deixa eu pegar na minha tabela de... Pegar um artigo que eu trabalhei. Ah, não. Deixei aqui pronto. Não, de ontem. Aqui, ó. Ele está lendo o artigo, né? Pronto. Ele leu o artigo, ó. Quando aparece assim, ele leu o artigo, ó. Então, olha lá. Ó. O artigo, ó, a escola e a família com base no desenvolvimento do aluno durante e pós-pandemia do Covid-19. Esse artigo é muito levinho, porque esse aqui era só um estudo. Deixa eu pegar um artigo mais robusto aqui. Só me desculpa, gente. Deixa eu só pegar um artigo mais robusto aqui. Ele é um artigo... Esse é um artigo muito levinho. Acho que é esse. Esse aqui é mais robusto. Deu erro. Só que eu quero fazer um negócio que está dando erro. Aí. Olha lá, ó. Em tempos de rede, essa ubiquidade, que era uma coisa que eu estou usando agora na minha tese, né? Que é um grande desafio para a educação. Então, eu pego esse artigo e preciso... ele tem 15 páginas. Então, você faz, por exemplo, Camila, 15 vezes 45. Imagina se eu fosse ler todos. E aí, aqui, ó, eu posso... Não, como eu estou gratuito, eu tenho que ser no rápido. Eu vou falar aqui assim, ó. Por exemplo, qual o problema que o artigo traz? Então, você vai questionar o artigo e ele aponta o problema. E o melhor de tudo dessa inteligência artificial é que ele aponta o problema e me dá a referência aonde está isso no artigo. Ó, está na página 6. Cliquei, olha onde está o problema. Ó, está aqui. Ó. Aqui ele faz um resumo disso. Aqui que eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu não posso pegar Ctrl+C e Ctrl+V disso, não. Ele me fala o que é, então já entendi o problema, vou aonde está o problema, é só clicar e aí eu enxergo. E ele continua aqui ele vai falar da resistência, né? Então ele vai falar da resistência. Está na página 10 e também na página 4 ele cita sobre a resistência. Tá? Aqui ó, falando sobre a resistência, que é a mudança da página, e na página 4, onde está falando sobre resistência. Então, ele te ajuda a você entender. Então, ó, qual é o problema do que o artigo traz? Então, ele trouxe sobre a resistência, né, a dificuldade das escolas e professores de incorporar de forma efetiva a cultura digital. Ok. Agora eu falo assim, ó, quais soluções que o artigo propõe? Olha lá, ó. Ele vai falar que lá na página 10 já começa, no mesmo lugar, né? Começa a propor uma solução, tá? E na página 3 também. Então, é um diálogo, ele vai falando dessa dificuldade e vai trazendo possíveis soluções, tá? Então, se eu errei a pergunta, vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V, soluções para o problema externado, para o problema que o artigo propõe. Desculpa. Quais soluções para... Quais soluções para o problema que estão presentes no artigo?
Vamos ver se ele vai dar a mesma... Eu mudei o tipo de pergunta, tá? Ó, é isso que a gente tem que saber falar. A inteligência artificial, ela é um robô burro, vamos falar assim, né? E eu preciso saber conversar com o robô para ele me dar as respostas que eu quero. Quando eu fiz a pergunta, quais soluções que o artigo propõe, uma coisa. Quando eu fiz quais problemas, ele ia trazer uma solução. Mas aí quando eu mudo quais soluções para o problema que estão presentes no artigo, ou seja, a pergunta está bem mais objetiva, ele me traz as 4 soluções que o artigo propõe e aonde estão as suas... não, são 6, desculpa. E aonde estão as suas referências. Então, olha lá, ó, diálogo e discussão social. Lá na página 11, está falando sobre o poder do diálogo e desse debate social. Então, gente, aí eu consigo enxergar se essa situação realmente vale para a minha pesquisa. Por exemplo, nesse artigo, eu tirei o que é ubiquidade, né? Que está até no título aqui, ó. Né? Olha lá, ubiquidade. Então, ó, o que é ubiquidade? Foi essa a pergunta que eu fiz, tá? O que é ubiquidade? E aí, ele me traz uma resposta. E aí, na minha tese, eu fui na referência dele, desculpa, que ele vai falar, é nesse aqui, ó, é nessa parte aqui que ele traz um negócio de ubiquidade, tá? Nessa partezinha aqui da citação. E aí eu consegui chegar, e aí é uma fala de um professor, né? Então ele faz uma reflexão sobre um relato de um professor. E aí sim que ele traz essa história da ubiquidade. E aí eu consegui me embasar nesse autor para trazer a ideia da ubiquidade, e aí eu fui trabalhando outras coisas da ubiquidade. Então eu fui compreendendo melhor ainda, tá? Essa história, nesse caso desse artigo, né? Tá? Vocês viram como isso é fácil? Deu para perceber essa situação? Eu acho que é um suporte bem importante, professor Cid, mas eu acho que é bem assim, necessário a gente enfatizar que isso é para vocês perceberem se aquele artigo vai ajudá-los, se os conceitos que vocês querem estão ali, mas é sempre recomendável que vocês peguem depois o artigo e leiam ele na íntegra. Porque o que acontece? É muito importante que vocês não usem a ferramenta só para pescar a citação, que às vezes é o que eu percebo assim, nos TCCs, né? Eu vou lá pegar um monte de citação, porque eu preciso de citações para botar no meu trabalho, mas eu não li aquele artigo na íntegra. Claro que vocês não vão conseguir ler, né, 40 artigos. Mas aqueles que vocês acharem que contribuem, que essa ferramenta ajuda vocês, peguem, separem, leiam todo ele. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender como é que a escrita acadêmica funciona na sua totalidade. E aí eu noto que, às vezes, as dificuldades para escrever artigos acadêmicos está no baixo índice de leitura de artigos acadêmicos. É uma leitura diferente, é uma leitura complexa, é uma leitura que demanda tempo. E aí, quando eu tenho que também saber se aquele autor vai me ajudar nos conceitos que eu quero, porém, eu tenho que entender como que aquele autor escreve, como é que é o texto dele, como é que funciona a linha de raciocínio dele, porque isso vai me ajudar que eu aprimore a minha escrita também. O que eu noto nos trabalhos, que a principal dificuldade dos alunos é como que eles vão conversar com esses autores no referencial teórico. Professora, eu vou colocar lá citações, tá? E o que eu escrevo? Porque eu não posso ser opinativo, eu não posso escrever na primeira pessoa. Eu disse, tu vai organizando o teu texto. E aí essa dificuldade está na falta de referência, eu digo na referência de construção de texto mesmo. E aí essa é a nossa orientação. Essas ferramentas são super importantes, são necessárias, ajudam a otimizar o tempo, mas a recomendação é selecionem um conjunto de artigos que vocês vão ler do título até a última linha do referencial teórico, para entender também como é que esse autor pensa.
E eu acho que com essa leitura, vocês vão entender a escrita acadêmica, vocês vão enxergar como eu coloco os autores para conversar, para tomar café, né? Vamos pegar os autores e colocar para tomar café no mesmo parágrafo. Então, um ajuda o outro. A leitura fortalece. Eu só peguei aqui uma coisa, ó. Eu peguei o texto, só para, né, entender essa situação da IA. Eu peguei o texto que ele me deu aqui, ó. Isso aqui é uma análise dele, e coloquei um detector que é gratuito, tá? Eu utilizo outros, mas esse aqui é gratuito para enxergar quem fez aquele texto, né? Salvei no Word e eu coloquei aqui, ó, o texto da ubiquidade, ó, é o mesmo texto que veio daqui, ó, tá? Então você faz o upload de um arquivo. Olha o que ele deu, 100% feito por IA. E ele grifou quais são as palavras que foram feitas por IA, tá? Então, tomem cuidado com pegar o negócio da IA e colocar aqui. Ah, professor, eu peguei da IA e reescrevi. Cuidado, ele pega o mesmo jeito. Por quê? Sim, a IA é deixa um rastro, tá? Tome cuidado com isso. Então, aqui é só uma dica para a gente... Porque eu e a professora Ana, obrigatoriamente, a gente tem que enxergar essa construção. E aí, se a construção é de um robô, para quê, né? Que nós humanos estamos aqui interagindo com humanos, né? Então eu falo, não, vamos trabalhar com humanos, tá? Então é isso. Só que essa é uma dica mesmo, que não está nem no escopo da aula, tá, gente? Professora, isso, pode... quando vocês vão utilizar, enfim, essas ferramentas, e aí a questão de tirar, né, o texto, né, eu não quero que... Eu usei a IA, mas eu quero dar um jeito de fazer com que não pareça, aí eu vou reescrever em cima. Vai continuar detectando, de alguma forma. E é aquilo, né, gente? A gente tem dito isso bastante, né, nas aulas, tem enfatizado. Se nós entregarmos a nossa capacidade de cognição para a máquina, a nossa capacidade vai se atrofiando cada vez mais, ela vai ficando mais limitada, porque a gente só vai trabalhar com repetições de parâmetros, né? Porque a IA funciona assim, né? Ela pega os parâmetros lá e faz uma série infinita de combinações, mas ela está dentro daquele banco de dados. E aí toda a nossa capacidade criativa, ela vai ficando cada vez menos criativa nesse sentido. Aqui a gente já fez o teste. Mão na massa. Isso aqui, gente, é dica mesmo para vocês acelerarem de uma forma, mas a gente enfatiza, cuidado, né? Vamos ser éticos com a gente mesmo, né? Produzir, ter gosto de eu fiz. Esse eu fiz dá um prazer, tá? Então, aqui é só uma retomada do que a gente falou nas duas aulas. Pode falar, professor, pode falar. Não, e outra questão aqui sobre a justificativa das escolhas teóricas, isso é importante, porque às vezes vocês vão trabalhar com um conceito que ele foi tratado por vários autores. Vamos pensar, sei lá, sociedade em rede, né, que é um conceito que eu acho que vem do Castells, mas outros autores falaram disso, Pierre Levy também. E aí, para vocês não precisarem falar de todo mundo, né, citar todos os autores que trataram do tema de sociedade em rede, vocês podem escolher um ou dois e no texto justificar. Definimos trabalhar com esse autor por causa disso e disso, e ponto. Porque não tem porquê, a gente não está numa situação de abarcar todo o conhecimento a respeito do assunto. Vocês estão escrevendo um artigo ou um projeto experimental com relato, alguns talvez vão querer fazer monografia, mas mesmo assim, são recortes muito pequenos. E aí vocês vão ter uma delimitação de autores e podem dizer, escolhi esse por esse motivo. De certa forma, vai proteger vocês de um momento na banca, porque pode chegar alguém da banca e dizer, mas por que você não trabalhou com tal autor? Não, foi uma escolha minha, uma decisão teórica, e eu achei, né, que para o meu objeto serviam mais esses autores. Então, a gente sempre tem que, né, às vezes, se precaver para questionamentos que podem vir,
Só que se isso está bem amarrado no trabalho, não vai gerar problemas para vocês depois. Isso é uma verdade, né? Vocês têm que se blindar aí para a banca. Uhum. Aí é só uma recapitulada daquela metodologia que foi a nossa última aula, tá? Sim. Então, é só aí falar dos dados, como vocês estão tratando esses dados, qual é o tipo de metodologia. Né? Na aula passada, a professora Ana detalhou bastante isso, né? E aí, como que vocês vão fazer essa coleta, a organização e a análise desses dados. Isso. E sobre as análises... Aí, né, Pode falar. Pode falar, professora, é que eu só... Sim. Ali nas análises, pessoal, qualitativa ou quantitativa, lembrando que eu acho que aqui, como nós estamos num curso que envolve muitas áreas das ciências humanas, acredito que ninguém aqui vai fazer uma análise só quantitativa. O ideal é que seja qualitativa e quantitativa também, mas uma não exclui a outra. É como a gente não vai só simplesmente colocar uma análise, sei lá, contar, trazer um dado quantitativo e não discuti-lo, né? Como é que eu cheguei àquele dado, né? Por que eu usei aquele dado, né? E muitas metodologias, por exemplo, análise do discurso, quem for trabalhar com análise do discurso, não tem como fazer, é impossível fazer uma análise só quantitativa, vai ficar extremamente estranho. Sim. Eu preciso refletir sobre aqueles discursos, né? E a reflexão, o debate, o contexto, olhar para o contexto em que aqueles discursos circulam, tudo isso envolve uma análise qualitativa. E aí, quem for trabalhar com as duas, o ideal é que faça essas relações entre uma e outra. Sempre lembrando que a minha escolha metodológica, ela implica um tempo para que eu possa executá-la. Tenham isso bem, né, organizado agora, que vocês vão, nessa segunda etapa, né, na segunda avaliação a ser entregue na outra semana, vocês vão começar a pensar esse referencial teórico e essa metodologia. A escolha metodológica que eu fizer, ela precisa ser realizável no período de tempo que eu tenho. Por isso que alguns estudos, assim, vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar com estudo de recepção. O estudo de recepção, ele é complicado, porque ele envolve uma grande coleta de dados, ou um número X de pessoas consultadas, ou por meio de entrevista, ou por meio de um questionário, e aí eu vou ter que pegar todos esses dados, fazer uma tabulação, fazer, né, os cruzamentos, isso leva tempo. Portanto, pensem nisso quando vocês forem escolher a metodologia. Obviamente que neste momento vocês estão fazendo um projeto. Não impede que lá na hora de fazer o TCC vocês resolvam trocar a metodologia até em conversa com os orientadores de vocês. Claro que também sabendo que trocar na hora de executar o trabalho vai demandar, né, uma reorganização ali com, né, o carro andando e você trocando o pneu com o carro andando. E essas escolhas precisam ser bem avaliadas nesse momento. Isso aí. Algum comentário sobre um exemplo aí, né? Não, uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte: a gente precisa que vocês façam agora um cronograma de cada um de vocês com relação às entregas da nossa disciplina aqui, para mim, para a professora Ana, por causa do anteprojeto, para que nada atrapalhe o andamento da construção do produto final, né? Cuidado, só peço uma coisa, e ainda bem que está gravando, assim, quem decidir fazer monografia, que eu acho é um desafio gigantesco, tá? Por causa do tempo, aí o prazo é bem justo mesmo, ao ponto de ficar louco, né? Cuidado com essas escolhas, tá? Mas faz o cronograma. Se o seu orientador falar ok, né? Acho que eu não indico meus orientandos fazer monografia nesse momento, mas não estou falando que não possa ser feito, não é isso. Estou falando por causa do tempo, tá bom? E aí, né, fazer um produto final. Então, a gente indica fazer artigo. Okay? Até pela aqui, caráter professora Ana, Pode falar.
Não, pode falar. Não, pode falar primeiro. Pode falar primeiro. Não, bem tranquilo. É que assim, quando a gente fez o cronograma, né, eu e a professora Ana, pessoal, a gente enxerga que nesse momento a gente termina o conteúdo pesado. Acabou, agora é construção. Eu não entendi isso, né, professora Ana? Agora é nós chegando ao ponto de vamos conversar, né? Por quê? Porque agora a gente precisa que vocês produzam um material para nós. Acho que a professora Ana caiu. Deixa eu abrir aqui, então, o meu slide, que não tem problemas. Achei. Só um minutinho. Então, gente, deixa eu só publicar a tela dela aqui, mas só que aí eu não vou acabar enxergando vocês, tá? Voltei. Voltou. Voltei, desculpa. Então, tá. É que eu fui abrir o Moodle aqui e aí caiu, entrou na página. Sem problema. Falei, caiu, eu já estava pondo aqui. Não, voltei. Sem problema. Sim. A gente está falando sobre o cronograma, né, professor? Porque a gente acabou o conteúdo pesado. Eu acho que agora é começar a situação de que o que vocês estão produzindo nesse anteprojeto, né? Então, assim, até coloquei aí, revisão, vocês têm que agora começar a conversar, né? Então, nós como orientadores professores dessa disciplina, a gente precisa enxergar esses anteprojetos. Pode falar, professora Ana. Não, eu até, pessoal, estou entrando... Opa, está aberto o microfone. Eu estou entrando aqui no Moodle para verificar o envio, né? Então, assim, eu vi que nós estamos em 85 alunos e 66 conseguiram entregar o trabalho inicial, acho que é uma boa marca, e nós vamos iniciar a correção nesse final de semana, ou seja, então fiquem ali acompanhando que nós vamos começar a entrar os feedbacks dos trabalhos que vocês enviaram, e agora é bem importante seguir esse caminho. Mesmo que vocês não tenham a metodologia totalmente estruturada, o referencial teórico totalmente pronto, cumpram essa próxima etapa, que é a parte um pouco mais complexa que essa primeira, de construção do referencial teórico da metodologia, preparando para a entrega final do projeto, que vai ser ali no dia 27. E pensem o seguinte, mesmo que não esteja tão bom assim, começo de referencial teórico, não deixem de entregar, porque se vocês não entregam, vocês zeram a nota. E aí é bem mais complicado depois para, né, pensando a etapa da recuperação ou até mesmo a entrega final do projeto. Isso aí. E aí eu deixei uma frase, né, que acho que veio construindo aí. Tem uma frase que a professora Ana queria falar para vocês, né? A pesquisa é uma viagem, o problema é o destino, os objetivos desse é o mapa, né? Então, ou seja, é onde eu vou me apegar e saber o caminho que eu vou trilhar, e essa metodologia é o transporte, é o meio de transporte. Então, escolha bem seu caminho e construa o seu sucesso. Tenho certeza que a construção desse artigo vai dar uma sensação de pertencimento tão grande, tão satisfatória, que depois a gente vai conversar e vai falar, eu consegui, é isso que é gostoso, tá? Na hora que vocês defenderem na banca, assim, ufa, eu cheguei até aqui, eu posso. E aí vocês vão querer mais e mais e mais, e aí vai entrar na vibe que eu já faço parte, eu acredito que a professora Ana também, a gente nunca para de estudar, e a gente gosta de estudar, e a gente vai vendo que cada vez a gente pega um tijolinho a mais, assim, um pouquinho mais, só largando o meu lugar de fala. Quanto mais eu estudo, mais eu consigo enxergar meu lugar de fala. E com isso eu consigo transformar meu ambiente. E outra então, coisa gente, era isso, professora. Sim, e outra coisa bem importante em relação nós falamos muito a questão da monografia em função do tempo, mas tem um outro aspecto que o artigo, ele é muito mais aplicável depois feito o TCC aqui. Vocês vão poder usar esse artigo, colocá-lo num congresso, colocá-lo numa revista acadêmica, né, num e-book. Tem o planejamento para que
O curso tem o seu próprio e-book também ao final do processo, e ele é um texto muito mais tranquilo. Eu me lembro que quando eu precisei transformar a minha monografia num artigo, eu quase enlouqueci fazendo isso, porque eu não sabia o que cortar, então eu fiquei assim, mas saiu um artigo. Se eu tivesse feito diretamente, claro, a monografia tem um aspecto muito importante, por isso que ela, né, continua em vários cursos de graduação, porque ela é uma síntese de um processo muito mais longo, né? Aqui nós estamos num curso de especialização, ele é mais rápido, né? Você já tem uma graduação, então ele tem um outro perfil. Eu acho que o artigo vocês vão conseguir aproveitar melhor os desdobramentos desse texto, porque é um trabalho que é complexo, não é fácil. E aí é legal fazer com que esse texto circule, né? Para que vocês também possam contribuir para esse campo de mídia e educação cada vez mais. Sim, verdade. Gente, eu quero saber se tem alguma pergunta, algum problema, alguma dúvida. E aí? Questionamentos? Nada? Se não tem, eu e a professora Ana ficamos felizes porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Esse é o feedback que a gente quer dos alunos. Até alguns me mandaram, tá? 2 me mandaram e-mail ontem, eu não consegui responder ainda, mas eu vou responder agora, tá, gente? Que eu não consegui responder ainda nos e-mails ali. Aí, depois, pessoal, eu e a professora Ana tínhamos comentado, né, professora, a gente fazer um dia no meio da semana também, tirar dúvidas. Sim, né? Isso. Mas a gente vai deixar isso tudo claro no Moodle. Porque nós temos o feriadão, e aí sábado que vem não tem aula. A nossa aula será no dia 18. Eu coloquei lá 17h30, se eu não me engano, porque eu ainda tenho a minha aula online do dia 18, que começa às 19 horas, e aí por isso que eu não posso prosseguir, mas a gente pode fazer daquele jeito, lembra, professor Sidney, eu começo às 5h30 e depois pode continuar, se puder, depois das 19, me tirar dúvidas. Aí, senão, eu também queria marcar com o pessoal, né? Porque no dia 18 eu vou ter que dar uma aula presencial. Ah, não, tranquilo. E essa aula daí começa às 18h50. Eu falo com ele. Sim. Não, eu faço com ele, tirar dúvidas. Marca outra semana. Sim? Pode ser. E aí também eu posso, aí depois, professora, na outra semana eu faço um tira dúvidas, você fica nessa semana, eu fico na outra semana. Isso, tranquilo. Eles vão ter um dia mais ainda com a gente. Uhum. Tá? Cassiano levantou a mão. Eu não vou conseguir. Pode falar, Cassiano. Eu tenho uma dúvida que é se é necessário compartilhar esse processo da nuvem de palavras-chave, ou se é só para ajudar mesmo. Bom, se você quiser colocar isso na metodologia, você vai ajudar outros leitores a enxergar um caminho, né? De como você colocou isso. Se você não quiser, você vai ter que citar de alguma forma que você fez esse caminho, tá? Porque a gente, como pesquisador, a gente tem que mostrar o caminho que eu trilhei, né? Lógico que às vezes eu não mostro tudo, mas eu mostro o caminho que eu trilhei, porque eu falo assim, não, então ele fez isso para chegar nisso. Tá? Eu acho interessante você colocar isso no seu trabalho. Isso eu acho. Mas o seu orientador pode te ajudar a como que vai explicitar, assim, publicizar o caminho, né? Como que foi feita a metodologia. Eu penso assim. Dos meus orientandos, eu peço para colocar tudo. Olha, você vai gastar um parágrafo falando ponto a ponto aqui. Por quê? Porque quando o leitor ou a banca for ler, sabe exatamente o caminho que ele seguiu, e se for dar uma orientação de melhoria, ele sabe onde vai pontuar a melhoria. Né? Aí eu blindo também o meu orientando. Mas isso é a critério do orientando com o orientador, tá? Aí não sei se a professora eu acho bem interessante. Ou... Não, é nessa linha. Eu acho bem importante explicar o caminho seguido, até porque vocês vão servir de referência para outros trabalhos. E se vocês olharem ali nas metodologias que nós lançamos, como exemplo, e vocês forem procurar de onde vêm essas metodologias, a maioria ainda vem com um referencial teórico eurocêntrico.
Análise de conteúdo, análise do discurso, análise fílmica. Eu coloquei ali análise da materialidade televisiva, que é uma metodologia de uma autora brasileira, Escrevivências, que vem lá da literatura também, é uma autora brasileira, mas a maioria ainda são autores de fora. Então, quando a gente tem exemplos de autores brasileiros criando metodologias ou sistemáticas de pesquisa, o ideal é que isso seja compartilhado, que isso seja explicado, que vocês digam da onde veio aquele caminho. Eu lembro que na minha dissertação, por exemplo, eu escutava muito que não tem filme sobre futebol no Brasil, filme de ficção, porque é muito difícil de encenar o jogo. Eu disse, não, mas eu não quero só filme que tenha partida de futebol, mas filme que o futebol apareça de alguma maneira. E eu fiquei penando, até que um dia eu achei uma lista de um professor, o Vitor Mello, que ele é da história da UFRJ, ele tinha feito um compilado gigante, assim, de, sei lá, mais de 80 filmes sobre futebol na história do cinema brasileiro. Aí eu peguei essa lista, eu fui olhar aquela lista, e a partir dela que eu fui buscar alguns filmes específicos, aí eu cito no trabalho. Eu estava, tirando leite de pedra, não achava, claro que eu não usei essa expressão, mas assim, estava muito difícil, de repente eu encontro esse trabalho, e esse trabalho que me ajudou, e ele fez três categorias, o filme que o futebol era tema central, filme em que ele aparecia, mas ele não tinha muita importância, e a terceira categoria era filmes em que o futebol só era citado, assim. E aí eu fiquei nas duas primeiras. Então, tudo isso está explicado no meu trabalho. Isso ajuda, né? Porque às vezes a gente fica, mas essa metodologia não serve, essa metodologia foi feita por um autor francês, que não tem nada a ver com a minha realidade brasileira. Nós temos que adaptar, pessoal. E nessas adaptações, vamos explicando tudo o que nós vamos fazendo. Isso ajuda muito, assim, a gente a se organizar. E eu falo muito dos franceses, porque a análise fílmica, eu que venho dos estudos de cinema, a maioria dos autores são franceses. Porque a análise fílmica do Michel Marie, do Almond, são excelentes. Mas eu me baseei principalmente no autor americano, que agora já está bem comunzão, assim, mas quando eu comecei a trabalhar, ele não era muito utilizado, que é o David Bordo, que a análise fílmica dele é excelente, mas no Brasil a gente tem caras como, sei lá, Ismael Xavier, Jean-Claude Bernardet, que também são grandes referências, e que a gente tem que trazer nessas referências nacionais, e vocês vão construindo um caminho que daqui a pouco vocês vão ser citados por outros autores por conta da metodologia que desenvolveram no trabalho de vocês. Pensem nisso também. Isso aí. Professora Ana, a Jéssica, deve ser assim, fez uma pergunta. Ela não participou na última aula. Caso eu faça uma pesquisa quali-quant em uma escola, tenho que registrar essa pesquisa na plataforma Brasil? Aí eu falei, não entendi, né, essa parte. E aí, a gente tinha falado que a gente ia conversar com a coordenação sobre esse assunto da plataforma Brasil, porque não tem tempo hábil para fazer o registro. Né? E aí, eu acho assim, não sei se a Adriana ainda está aqui com a gente, que era esse assunto da outra aula, né? A Adriana ainda, não sei se a Adriana está aqui, porque a Adriana falou que é para gravar, mas a Adriana está aqui. Ela está. Então, Adriana, vamos pedir ajuda aos universitários para ajudar a responder a pergunta. Gente do céu, olha, como eu não tinha ficado sabendo dessa demanda, eu não fui atrás, mas vocês podem me resumir o que vocês abordaram sobre isso no encontro anterior? Sim, foi falado sobre a situação de usar a pesquisa com humanos, né? E, na verdade, a gente fala que na academia pede o registro na plataforma Brasil. Só que ele deixou claro que não vai haver um tempo hábil, porque o CEP reúne uma vez por mês. E se tiver algum erro, volta. Então, só de projeto leva no mínimo 2 meses a 3 meses. E aí o que acontece? Certo. Então, aí foi falado se poderia fazer a pesquisa sem a plataforma Brasil. Entendeu? Fazer a pesquisa nas escolas, por exemplo, vou fazer um estudo de caso, vou falar lá com o negócio. E a gente borrar
vai fazer foto, não vai mostrar a cara do aluno, a cara da professora, né? Que faz aquela coisa de borrar, de proteção de dados. Mas e essa entrevista pode ocorrer de forma, né, sem mostrar quem é, sem mostrar, por exemplo, a escola, pontuar a escola para não ter localizar essa pessoa, localizar o ambiente, ou não? Eu tenho que fazer, não posso fazer isso. Bom, primeiramente a questão do registro na plataforma, nós não tivemos uma orientação objetiva a esse respeito, ou seja, nós estamos fazendo pesquisa, tanto na graduação quanto na pós, sem essa preocupação. Agora que vocês trouxeram isso, eu vou mandar um questionamento formal para a Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, só para a gente se sentir mais seguros, mas, por exemplo, na primeira edição do curso, nós não tivemos esse cuidado. Na graduação, eu oriento, e, enfim, também não se tem esse registro. Eu acredito que a Unipampa tenha, pelo menos na nossa área das ciências sociais aplicadas, e em especial, né, na área da comunicação, a gente tenha essa, digamos, liberdade de trabalhar sem a necessidade desse protocolo. Mas, como eu falei, eu prefiro ter uma posição oficial. O que eu posso dizer? Existe o acompanhamento do professor orientador, e, nesse sentido, o professor vai dar essas diretrizes de cuidado com a preservação da identidade. Não sei a necessidade de se ocultar a escola, por exemplo, porque eu acho que é importante a gente, né, até porque é um estudo de caso da escola tal e alguma coisa assim, enfim, mas especialmente a questão dos menores, da exposição dos menores e tal. Mas isso eu acho que cada professor tem condições de ter o discernimento e fornecer a orientação. E se houver alguma dúvida durante o processo, vamos pedir que os professores façam contato conosco na coordenação para que a gente pontualmente também peça à Pró-Reitoria um apoio de esclarecimento, tá? Então, eu fico em dívida com vocês. E aí, durante a semana, assim que eu tiver um retorno, eu passo. Mas, assim, em princípio, não haveria essa prerrogativa. E eu acho Camila... que no caso de quem for, por exemplo, fazer entrevista com professores, coordenadores, deve ter algum termo de uso de imagem, né, da instituição. Será que não pode ser uma coisa mais simples assim? Quando houver necessidade, ajuda, né? Sobre a necessidade. Porque então, até Camila, por enquanto... Uma dica que eu vou dar, e já que a disciplina de vocês, ela instrumentaliza os alunos, quando a gente faz a gravação, no início da gravação, fazer uma claquete. Isso eu usava na televisão e funcionava. A gente não pedia para ninguém assinar documento, a gente gravava no próprio, né? Dizia, hoje é dia 14/6/2025, são 11 horas e 22 minutos, nós estamos aqui com o professor Sidney Martins para fazer uma entrevista sobre a sua atuação docente. Professor, o senhor consente que a gente faça essa entrevista, utilize para fins de uma reportagem a ser divulgada nas mídias sociais, sei lá, né? Aí vamos esperar o Sidney responder. Responde, Sidney. Tu autoriza? Que é o consentimento, né? Sim, autorizo. Aí, então, tá, vamos dar início, vou começar com a primeira pergunta, e aí fica tudo registrado. Isso tem valor legal também, sabe? Então, é uma dica que a gente dá tanto para o jornalismo quanto para a pesquisa científica. Embora existam casos, e aí a professora Ana falou, né, das autorizações, existem instituições que são mais burocráticas e a gente tem que ter um certo cuidado com elas, né? Então, há escolas e escolas na hora da gente fazer esses nossos estudos, tá? Algumas vão pedir que vocês mandem um atestado de que vocês estão, uma declaração de que vocês estão na disciplina de metodologia ou de TCC pesquisando, e aí vocês me peçam que eu faço para vocês e emito, mas isso só quando realmente pedirem. A maioria não pede. Algumas pedem, tá? Outra questão que eu ia dizer a vocês, deixa eu lembrar aqui. Meu Deus, minha memória falhou. Tá. O assunto também vai estar impactando na necessidade de certos cuidados adicionais. Quando o tema não é pejorativo, ou seja, tu vai estudar a escola tal, porque ela usa o podcast como meio de
levar conteúdos, conhecimentos para os alunos, aquilo é uma coisa positiva. Então, nesse sentido, nós, inclusive, podemos colocar as fotos dos alunos, desde que a escola, daí sim, nos forneça, né, um atestado o termo de consentimento de publicação de imagem, tá? Então, a escola que vai dar um jeito de ver se a família autorizou ou não. Geralmente, as famílias autorizam, enfim. E aí, nós podemos, sim, usar os alunos fazendo podcast. Mas quando é negativo o teor do nosso estudo, no sentido assim, nós estamos descobrindo problemas de aquisição de conhecimento, não sei o quê, e aí aquilo é um tema pejorativo. Ali nós vamos preservar, vamos distorcer a imagem, vamos botar tarja, né? Aí nós vamos ter todo o cuidado para não identificar. Então, o orientador, ele tem esse discernimento e a gente vai estar dando suporte em caso de dúvidas também. Uhum. Não, tá ótimo. Então tá, gente. Acho que era isso. Gente, então, eu vou só desligar a gravação aqui, né? Então, eu vou desligar também aqui e agradecer em nosso nome o nosso aluno querido, Cassiano,